Fala galerinha, tudo bom com vocês? Bom, continuando o nosso curso aqui de Lógica de Programação nas linguagens Pascal e C, espero que todo mundo esteja gostando. Hoje a nossa quinta aula será sobre variáveis, um assunto bastante fundamental para qualquer âmbito de programação, qualquer linguagem de programação, a gente sempre vai ver variáveis. O que são as variáveis? Elas são posições de memória, elas são locais no computador que durante o programa, durante a execução do programa, a gente pode armazenar tais informações. Por exemplo, o programa ele pede meu nome e minha idade. E o que acontece? Eu digito esse nome, ou então eu crio uma variável com esse nome, e meu programa agora sabe qual é o meu nome e minha idade. Essa sabedoria dele precisa ser armazenada em algum lugar. Ou seja, as variáveis são criadas justamente para isso, para armazenar os valores que a gente passa no programa, que o programa tem ali quando criado, para poder ser utilizado durante sua execução. E essas informações, como eu falei, elas são criadas durante o código ou passadas através da entrada, ou seja, quando a gente digita uma coisa, por exemplo, que é justamente a hora da entrada. As variáveis, por que esse nome variável? Ela pode variar durante o programa, isso é meio que lógico, né? Ou seja, eu tenho uma variável tal e coloco lá meu nome, Pablo. E agora eu quero colocar meu sobrenome, Roxo. Ou seja, eu posso trocar, eu posso substituir o valor dessa variável, logo ela varia. E por isso que o nome dela é variável. Caso eu queira criar uma variável que não possa ter o valor trocado, eu vou estar criando uma constante. Constantes também são utilizadas no código de programação, na linguagem de programação. A gente vai ver qual é a serventia delas e como utilizá-las. Bom, as variáveis elas são armazenadas na memória principal juntamente com o programa, e em cada programa ali, na sua porção de memória ocupada na memória principal do computador, possui ali no seu escopo, no seu contexto, todas as variáveis em utilização. Caso o programa seja encerrado, tudo é apagado da memória, tudo é desalocado. E aí, se você abrir novamente o programa, você vai ter que digitar tudo de novo. Por isso que você não tem como fechar um programa e tá tudo lá novamente quando você abrir. A não ser que ele salve as configurações no HD. E aí, quando o programa abrir novamente, ele busca aquelas informações do HD. Mas se você criar um programa que, por exemplo, armazene seu nome e fechá-lo, se ele não salvar no disco, quando você abrir novamente o programa, ele não vai ter seu nome novamente. E as variáveis elas precisam ser declaradas para poder ser utilizadas. Não tem como eu utilizar uma variável sem antes declarar. E elas devem possuir um valor específico, no caso um tipo de dado específico. Por exemplo, eu tenho variáveis que armazenam números, eu tenho variáveis que armazenam texto. Eu não posso colocar um no outro. Não assim, existem formas de você colocar, mas por exemplo, eu não posso colocar texto na variável que aceita números. São coisas totalmente diferentes. E caso você coloque valores diferentes, o que acontece? Pode gerar uma exceção, o programa pode ser encerrado por um erro fatal, ou seja, você mexeu ali com a lógica do programa, ele não pode continuar, para não danificar o computador até, inclusive. Ou então, caso, por exemplo, na linguagem C, ela até permite você colocar a letra no lugar de número e tal, mas é um negócio mais avançado. E aí, ela permite você fazer isso, porém, pode haver algum erro futuro de processamento, seu programa não pode responder da forma que você preparou ele para responder. E as variáveis locais e globais, porque assim, uma vez você criar a variável, você tem lá as variáveis locais e globais. Qual é a diferença? A variável local, ela pertence apenas àquele bloco de execução que você criou, que você declarou ela. Já a variável global, ela é acessada, ela é visível para todo o projeto, No caso, naquele arquivo que eu estou digitando, todo o arquivo ali daquele código de programação, a variável global, ela vai ser aceita, ela vai ser visível. E aí, como é que eu sei que eu estou criando a variável global, minha variável local? Bom, na linguagem C, as variáveis elas podem ser criadas tanto antes do bloco principal, lá, a função main, ou dentro dele. Se você criar uma variável antes, fora do bloco principal, antes dele, você vai estar criando uma variável global. Enquanto que se você criar ela dentro da função main, do código do bloco principal, você vai estar criando uma variável local. Já no Pascal, o negócio é diferente. No Pascal, as variáveis, a gente vai ver isso nas próximas slides, ela só pode ser criada antes do bloco principal, do bloco begin, end ponto. Ela só é criada lá. Só que há ordens onde você cria que elas se tornam globais ou locais. Porém, a gente não aprendeu isso ainda. Isso a gente vai saber quando a gente estiver pegando o assunto de funções e procedimentos, ou seja, modularização de arquivo, de código. E aí, quando a gente estiver pegando esse assunto aí, funções e procedimentos, a gente vai ver mais ou menos como é que funcionam as variáveis globais e locais. Por enquanto, todas as variáveis vão ser globais, não são locais. A gente não vai ter influência nenhuma.
Mas a gente vai ver isso aí quando estiver avançando no nosso assunto. Vamos falar agora dos tipos de dados, ou seja, os tipos de dados possíveis que aquela variável vai armazenar. Bom, a gente tem aqui diversos tipos que são usados comumente nas linguagens. Algumas têm a menos, outras têm a mais, né? Mas geralmente é isso aqui. A gente tem os tipos de dados de números inteiros, a gente tem tipo de dados de números de ponto flutuante, eu vou falar isso daqui a pouco. Caractere é apenas um caractere, apenas uma letra ou número, ou qualquer símbolo da tabela ASCII, que eu vou falar aqui no final. Texto são vários caracteres também da tabela ASCII, que a gente vai falar aqui no final. Tipo lógico, ou seja, ele aceita dois valores lógicos, verdadeiro ou falso, sim ou não, 1 ou 0. Arquivo, a gente vai aprender mais no fim do curso, quando a gente vai tratar de manipulação de arquivos. O arquivo do computador lá, um arquivo lá de texto, um arquivo de qualquer coisa, de música, de imagem, ele é um tipo de dado também, entre outros tipos, né, mais específicos de cada plataforma. As linguagens, elas são fortemente tipadas e fracamente tipadas. O que significa isso? Uma linguagem fortemente e fracamente. Bom, Pascal e C são linguagens fortemente tipadas, ou seja, cada variável ela tem que ter um tipo e só pode receber valores daquele tipo. Por exemplo, se eu criar uma variável de valor numérico, eu não posso atribuir a ela um valor de texto, um valor de caractere, por exemplo. Então ela é fortemente tipada. Porém, há linguagens que não são fortemente, elas são fracamente tipadas. Exemplos de linguagens como Python, Ruby, PHP, JavaScript. São linguagens onde você cria uma variável e ela não tem um tipo fixo. Até você pode criar, lá existem métodos para você criar variáveis numéricas, variáveis de texto, mas geralmente quando você cria variáveis nela, se você cria da forma mais simples, você cria variáveis que se adaptam ao tipo. Ou seja, se eu colocar aqui, ó, eu crio uma variável teste. E essa variável teste, ela recebe 34. Automaticamente a linguagem entende ela como uma variável do tipo numérico. Enquanto que se você colocar lá teste é igual a curso, entre aspas, né? Um texto literal. Essa variável, ela automaticamente vai ser lida e identificada como uma variável de texto, uma variável textual. E a tabela ASCII? A tabela ASCII significa American Standard Code for Information Interchange, ou seja, a partir da década de 1960, foi necessário você padronizar em uma tabela os caracteres através de números. Por exemplo, letras aqui, alfabeto. Eu tenho aqui a letra A maiúscula. Ela está aqui. Talvez seja pequenininho, não dê para ver, mas no slide, se vocês baixarem, vocês vão conseguir ver. A letra A, ela corresponde ao número 65, no caso de valores decimais. Esse 65 ele é padrão para todos os computadores ou aparelhos ou recursos computacionais que utilizem esse padrão da tabela ASCII, ou seja, para todos a letra A vai ser simbolizada pelo número 65. Já o A minúsculo é 97. E não só letras, mas também símbolos, mais, menos, parênteses. A gente também tem aqui caracteres não legíveis, a gente tem aqui cerca de 33, 34 caracteres que eles não representam números ou letras, eles não representam algo legível, mas sim um caractere que representa uma ação. Por exemplo, eu tenho aqui um que representa o Enter, ou seja, quando eu digito ele, quando eu imprimo ele na tela, é como se estivesse apertando a tecla Enter do computador. Isso aqui é bastante utilizado pela galera de redes, pela galera de telecomunicações, galera de hardware, de eletrônica, mas também vai ser utilizado pela gente. E só uma curiosidade com relação aos números que eu falei aqui, números inteiros e de ponto flutuante, qual é a diferença deles, né? O número inteiro, pensando aqui na faixa de números, isso aqui são todos os números, né? Aqui eu tenho o número 0, aqui eu tenho o número 1, aqui eu tenho o número 2, aqui eu tenho o número menos 1, aqui eu tenho o número menos 2. Os números inteiros são aqueles números sem casas decimais, ou seja, o menos 2, o menos 1, o 0, o 1 e o 2, eles são números inteiros. Números de ponto flutuante, eles vêm aqui, ó, por exemplo, um número aqui, que é o 0,5, 0,5, ou seja, um meio. Esse número, ele flutua entre números inteiros, ou seja, por isso que recebe o número de ponto flutuante. Ele é um ponto que flutua entre números inteiros.